Bom, galera, é o seguinte. O marco legal dos games foi aprovado no Senado. E agora ele volta pra Câmara e tal, é um processo legislatório lento. Isso aí já tá rolando há um tempo, galera. Eu não falei nada sobre isso aqui, até porque a gente vive no Brasil, a gente sabe como é que política funciona, a gente sabe como é que leis funcionam. Então, assim, a gente sempre fica com o pé atrás, né? Ao longo dos anos, a gente teve alguns projetos de redução de impostos nos jogos e a gente viu a grande maioria não chegar a lugar nenhum, muitas decepções nesse meio. Então, assim, eu me afastei disso legal, não fico olhando mais essas coisas, só faz mal pra cabeça esse tipo de coisa, tá? Porque política aqui no Brasil é foda. Então, eu estava olhando isso aí de longe e tal, porque eu falei, cara, eu só acredito vendo, tá? Eu só acredito vendo na prática e as pessoas que forem afetadas falarem, caraca, não, pô, melhorou isso aqui. Eu vou passar pra vocês o que foi, né, decidido nisso. Eu li a matéria do Senado sobre isso aí, mas tem muitos juridiquês e tem muitas coisas ambíguas. Assim, normalmente essas leis, elas têm muitas nuances, entende? Então, assim, na prática, é difícil a gente, como leigo, entender exatamente o que vai acontecer. A gente pode especular, mas, né? Eu quero entender na prática o que isso vai acontecer. Eu não sou jurista, né? Pelo amor de Deus. Se tiver algum jurista aí me assistindo, comenta aqui embaixo se você leu lá o negócio do Senado. Então eu vou deixar o link aqui do post do Senado, falando, né? Você lê lá e vê o que você acha. Diz o que você acha que isso pode realmente agregar, né, na indústria dos games. Então vamos lá. Ó, o documento apresenta medidas voltadas para a promoção do ambiente de negócios e o aumento da disponibilidade de capital destinado aos investimentos no setor, ressalta o comunicado enviado à imprensa. Abre aspas. O Brasil representa 3% da população global, 1,5% do mercado consumidor global, com cerca de 1,5 bilhão de dólares de consumidores em videogames. Sim. Consumido em games, sim. Nosso mercado é gigante. O marco legal dos games indica, entre outros aspectos, que o país vai poder competir com mais potência no mercado internacional, tá? Declara Márcio Filho, presidente da Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Estado do Rio de Janeiro. Então, é alguém dessa associação, beleza. Outro ponto estabelecido é encaminhar a regulamentação e profissional das áreas de tecnologia, incluindo categoria MEI, e nas específicas com o Código Brasileiro de Ocupações, tá? Essa lei dá acesso a ferramentas adequadas para movimentar, incentivar e fomentar tanto o número de empregos quanto o número de empresas no Brasil. Nesse sentido, o país espera, no intervalo dos próximos 5 anos, a partir da aprovação e da regulamentação do marco legal, conseguir competir com o mercado internacional, conclui o Filho, tá? Então vamos lá. O jogo agora volta pra Câmara de novo, tá? E depois vai pro presidente assinar e aí definitivamente virar lei, ok? Bom, então assim, galera, o que acontece? O que eu li também é que isso visa regulamentar todo o mercado de games. A gente escuta regulamentar, a gente já fica, já deixa o cabelo em pé nessa questão de regulamentar, porque o que o brasileiro escuta quando fala regulamentar é mais imposto, é só isso aí que a gente imagina. Não parece ser o caso aqui, mas, por favor, juristas, me falem se alguém vai ter que pagar mais imposto aqui de um setor que já é pagado muito, mas que parece que, burocraticamente, eles vão tentar ajustar nas categorias corretas, tá? O mercado de games, que há muito tempo não estão, isso é uma coisa. E tentar incentivar o mercado interno, mas parece ser muito mais uma questão de desenvolvimento de jogos quanto para o consumidor final, certo? Então, assim, não parece, de novo, eu gostaria de um esclarecimento sobre isso, que, vai baixar o preço dos jogos, isso aí. Vai diminuir o imposto para a gente ter os preços os jogos mais acessíveis. Não é isso que eu interpretei. Posso estar errado, tá? Mas lendo aqui, me parece tá mais com a questão de fazer os nossos desenvolvedores conseguirem fazer jogos aqui e competir com o mercado internacional. Mercado internacional, galera, entenda que não estamos falando aqui de Estados Unidos, Europa e Japão, ok? Não dá pra... Olha, a distância que a gente tá dessa galera aí não é nem questão de games, é questão econômica mesmo. A gente não tem como competir, certo? Mas competir com outros mercados menores que estão na nossa frente hoje, porque faltava tudo isso aqui no Brasil, aí sim. O problema continua sendo muito grande na questão, quando a gente desenvolve um jogo, se uma empresa gringa abre o olho e vê, ela vai e leva. Porque não tem como competir com dólar e tal, aquelas coisas. E o euro, né? A gente vê muitos grandes desenvolvedores brasileiros em empresas lá fora, porque a empresa identifica um talento aqui, vai lá e leva, sabe? Isso acontece muito aqui, né? Mas vamos ver, né? De novo, isso, né? Até isso virar efetivamente estiver valendo, e depois que estiver valendo, a gente vai conseguir ver o quanto isso vai ajudar. Eu vi que tem milhões agora dedicados para o setor, né? Então, assim, o setor de games terá de incentivo público nos jogos, o que é interessante, já que porque eu sou muito... Por mim, o governo não se mete em nada, ok? Só que tem certos setores que são afogados. Afogados. E o desenvolvimento de jogos aqui no Brasil é um desses. É muito caro, é muito difícil, é só um empecilho. Então, assim, pelo menos diminuir as dificuldades desse setor já iria ajudar bastante.
Mas, de novo, mais uma vez, eu gostaria de um jurista explicar para mim, na prática, o que, que essas coisas aqui vão fazer, né? Porque, e obviamente, a gente vai esperar para ver acontecer, e assim que acontecer, a gente vai realizar se foi positivo ou não, né? Eu gostaria de ouvir também de, eu conheço alguns desenvolvedores brasileiros e acho que é legal a gente perguntar para pegar uns insights dessa galera.